Mas hoje eu queria compartilhar uma coisa muito simples com vocês. O Thales falou hoje para mim, 15h que eu ia pregar. Então, ele falou assim, Andressa, vai lá e compartilha teu coração. Então, eu vou falar tudo que está no meu coração, sem muito script. Mas, no caminho vindo para cá, eu estava pensando assim, cara, o quanto eu já aclamei para Deus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, você pode me usar. Quantos de vocês já fizeram essa oração? E no caminho para cá eu estava pensando, cara, que deve ser muito ridículo. É a mesma coisa do Natan chegar e falar assim, mãe, eis-me aqui, me leva para a tua casa. Mãe, eis-me aqui, eu quero te ajudar. Eis-me aqui, eu quero ser usado por você para a gente fazer coisas legais. Eis-me aqui, vamos juntos passear em algum lugar. Não é ridículo? Não, vamos dizer, não é ridículo? Que eu, como mãe, falo assim, você é meu filho, você já mora na minha casa, eu já te escolhi, a gente já vai fazer coisas juntos, eu já vou te usar, você tem habilidades que eu quero que você manifeste aqui na minha casa. Não é verdade? Não é natural? O Natan está numa época que dá para me ajudar bastante. Assim. Hoje ele ligou o chuveiro, esvaziou a banheira, guardou os brinquedos. Ele nunca falou assim, eis-me aqui, mamãe, eu quero te ajudar. Não, eu naturalmente vi os talentos que ele tem, a habilidade, a maturidade que ele tem, e falei assim, Natan, abre lá o chuveiro para a mãe. Natan, vai lá, cuida do seu irmão. E a gente, às vezes, fica pensando assim, tipo, cara, eu quero ser usado por Deus. Eu já fiz muito essa oração, talvez você também está no mesmo barco que eu. Eu fiz muito essa oração, Deus, eu quero ser usado por você, eu quero contribuir para o teu reino e tudo que a gente fala. Mas, na verdade, tudo que Deus quer, é estar perto de você. E Ele mesmo vai usar teus talentos naturais para fazer naturalmente. E quando você menos perceber, você vai estar manifestando os teus talentos para as pessoas. De repente, fala assim, nossa, as pessoas elas ficam impressionadas com aquilo que eu falo, mas eu nunca fiz nada. Não, Deus que está se movendo através de você. E eu fiquei pensando isso agora, falei, cara, que liberdade que é viver assim. E não tem nada a ver com o que eu ia falar, só me veio isso na mente agora. Mas o que eu gostaria de falar hoje é um pouco sobre expectativas. Alguém de vocês já teve uma expectativa frustrada? Levanta a mão. Eu já tive muitas expectativas frustradas. Na verdade, todo mundo já teve, assim. Se eu vejo pelos meus filhos que eles têm expectativas frustradas em todo momento. Mami, eu quero comer chocolate. Não é agora de comer chocolate. Expectativa frustrada. Mãe, eu quero fazer isso, aqui. Não pode. Expectativa frustrada. Então, todo mundo já passou por algum tipo de frustração, não é verdade? Não é verdade? Amém ou não amém? E a gente se frustra com várias coisas. A gente se frustra com as coisas que não deram certo, a gente se frustra com o dinheiro que não entrou, a gente se frustra com o nosso trabalho que não era aquilo que a gente queria, a gente se frustra com o curso que a gente está cursando na faculdade, a gente se frustra com os nossos pais, a gente se frustra com os relacionamentos, a gente se frustra com o governo que a gente mesmo elegeu, e a gente tem essas expectativas. Tipo, cara, eu queria, lá na igreja onde eu ia, antes de conhecer o Thales, o pastor ele chegava assim no culto e falava assim, aumente sua expectativa para hoje à noite, porque Deus vai mover. Aí eu realmente aumentava a minha expectativa e saía de lá frustrada, porque na minha cabeça Deus não tinha movido, Deus não tinha feito da maneira que eu achava que tinha que ter feito. E o que é a expectativa? A expectativa é quando eu espero algo de alguém ou de alguma coisa, não é verdade? E uma expectativa frustrada é quando isso não acontece. Bem simples, não precisa ser muito expert para entender isso.
Só que as expectativas, elas sempre dizem a respeito daquilo que eu gostaria para algum tipo de situação ou pessoa. Se eu fosse falar assim, o que vocês estão achando, qual que era a expectativa de vocês para o Bible College? Eu teria aqui 20 opiniões diferentes. Porque a minha expectativa não é a expectativa da Bruna, que não é a expectativa da Gi, que não é a expectativa do Samuel, que não é a expectativa da Angel. Então, a expectativa é algo muito particular. Mas, ao mesmo tempo, é algo que eu quero e é algo que eu quero que aconteça. É muito difícil a gente falar de expectativa sem usar o termo fazer. Porque a expectativa é sempre algo que a gente faz, ou, na verdade, melhor, a expectativa é sempre algo que a gente espera que alguém faça da maneira que eu sonhei. Ou seja, eu esperava que eu tivesse aulas de ginástica rítmica no Centro Bible College. Então, é sempre algo que alguém está fazendo por nós. Ou eu esperava que a Sara me desse R$1 milhão por mês. Frustrei. Ou seja, é sempre algo que alguém faz para mim ou algo faz para mim. E a maioria das vezes, eu posso dizer assim, para a minha vida, eu posso dizer quase 100% as minhas expectativas foram frustradas. Se você olhar assim tudo, se a gente realmente fosse mostrar, nossa, supriu a minha expectativa, ou ela não supriu, ou ela supriu além. Mas ela nunca vai naquilo que a gente realmente esperava. E eu gosto desse termo, assim, e eu sempre colocava muita expectativa nas coisas que eu ia fazer, nas pessoas que eu ia conhecer, e quase 100% das vezes eu saía frustrada, tipo, mas qual que é o meu problema? Eu pensava. E para mim, eu descobri que o meu problema, na verdade, era o fato de eu ter expectativa. A expectativa ela é basicamente uma maldição, no meu ver. Porque quando você tem expectativa, automaticamente a frustração já está ali na esquina, te encontrando. Deus nunca teve expectativa sobre eu e você. Já percebeu isso? Porque se Ele tivesse expectativa sobre eu e você, a gente ainda estaria vivendo na lei, a gente ainda estaria vivendo coisas que no Velho Testamento, a gente ainda estaria vivendo em lugares onde Deus queria que a gente estivesse. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus nunca teve uma expectativa que você, entre aspas, vai soar meio esquisito, não pecasse. Ele já sabia que você iria pecar, ele já sabia que Adão ia se pecar no Jardim do Éden, e antes da primeira folha ser formada, Jesus já tinha sido crucificado na cruz, ele já tinha nos redimido dos pecados, ele já tinha nos salvado, ele já tinha colocado a gente na posição de rei, sacerdote e tudo que a gente aprendeu semana passada. Jesus nunca teve uma expectativa de perfeição, entre aspas, na performance, para você e para mim. Por isso que Jesus morreu. Porque se dependesse da expectativa de Deus conosco, nós teríamos que sofrer o que Jesus sofreu e nós não íamos conseguir. Por isso que Jesus teve isso. Jesus supriu essa, entre aspas, essa expectativa. Mas então o que a gente pode ter, né? O que a gente pode substituir pela expectativa? A esperança. Quando a gente resolve substituir a expectativa por esperança, é libertador. Você olhar as pessoas da sua volta e se alegrar com o que você vê, é muito melhor do que você não se alegrar com aquilo que você acha que elas deveriam ter feito. Eu olhar para a Ju e me alegrar do jeito que ela é, do jeito que ela está fazendo as coisas, é muito mais libertador do que eu criar uma expectativa com a qual eu sonhei para ela. Porque a minha expectativa vai ser frustrada e vai ser falha.
Porque eu não estou enxergando a Ju do jeito que ela é, eu estou enxergando a Ju do jeito que eu acho que ela tem que ser. Então, quando a gente substitui isso, a gente começa a enxergar cada pessoa como ela deveria ser, cada coisa como ela deveria ser. E aí a gente elimina da nossa vida a frustração. Você já pensou em viver uma vida sem frustração? O quão incrível seria? Se você colocar a esperança no teu coração, você vai viver uma vida sem frustração. Quer ver? Em Provérbios, se você tem uma Bíblia, abra comigo. Em Provérbios 10, 28. Lá diz assim: a esperança dos justos é alegria. Olha só isso. A esperança. Você é justo? Levanta a mão. Você é justo? Então, a sua esperança, ela é o quê? Alegria. Mas a expectação dos perversos perecerá. Em outras palavras, todos os que são justos têm esperança. E todos os perversos têm o quê? Expectativa. Isso não é doido você pensar isso? Provérbios 10, 28. Cara, isso é libertador. Pense nisso comigo. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Ou seja, em outras palavras, isso quer dizer que todos os justos têm esperança e que todos os perversos não têm esperança, mas têm expectativa. Por quê? Porque a expectativa fala de algo que eu preciso sonhar, que eu preciso fazer, de algo que alguém precisa fazer por mim. Mas a esperança fala do quê? Daquilo que já foi feito. Daquilo que Deus já realizou na cruz. Abre comigo lá em Romanos 5:1. Ou, na verdade, não precisa abrir também. Eu leio. Romanos 5:1 fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, Deus olha para a gente e nós não estamos... Já aprendeu isso, né? Nós não estamos em guerra com Deus, nós temos paz com Ele. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde. Ela não espera algo que não vai acontecer, porque já foi feito. Ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. Você percebeu a importância desse versículo? Ele fala que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A Bíblia fala que toda a glória de Deus já foi derramada sobre toda a terra. E nós nos gloriamos nisso. E mesmo que a gente tenha tribulação, que seria talvez uma expectativa frustrada, a tribulação ela produz perseverança e a experiência produz esperança. Ou seja, nada a ver com expectativa. Mesmo nas situações ruins, mesmo na tribulação, nós podemos ter a esperança de Deus em nós. E eu gostaria de terminar com esse versículo aqui. Em Colossenses 1, 24. Um 26, na verdade. Em Romanos ele fala assim, que nós podemos ter esperança na glória de Deus derramada sobre a terra. E aqui nesse versículo fala, quem que é a nossa esperança? E eu vou ler para vocês. Um ministério que estivera oculto dos séculos e gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Ou seja, é que ele está falando aqui, que
Deus ele entregou toda a salvação para toda a terra, entre os judeus e os gentios. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, olha o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Consegue perceber quem que é a esperança do mundo? Aqui diz, Cristo em vós. Ele não diz Cristo no mundo, ele diz Cristo em vós, a esperança da glória. Você é a esperança do mundo, não é Cristo. É Cristo em você. Cristo sem você não é a esperança da glória. Só você não é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Quando nós substituímos a expectativa por esperança, nós estamos dizendo assim, Cristo, eu e você, nós vamos mostrar que não existe frustração em você. Eu e você juntos vamos mostrar ao mundo que para as pessoas que não existe frustração quando elas te encontram. Eu e você juntos, nós vamos dizer que embora tenha tribulação, embora venham tempos difíceis, embora o dinheiro não venha, embora as coisas não aconteçam, embora eu ainda não casei, embora eu não consiga ter filhos, Cristo em mim, nós somos a esperança da glória de Deus. Nós somos a esperança da verdade manifestada na terra. Você consegue perceber quão importante você é nesse processo? A esperança não fala nada daquilo que nós fazemos para suprir uma expectativa, mas ela fala daquilo que nós já somos. Quando nós temos essa esperança dentro do nosso coração, a gente consegue enxergar as pessoas sem julgamento. Eu olho para as pessoas e falo, cara, a Bruna é do jeito que é, e eu amo do jeito que é, e eu não tenho nenhuma expectativa sobre ela, porque a minha expectativa sobre ela sempre vai ser frustrada, porque ela não sou eu. Ela não é uma extensão de mim. Quando a gente tem a esperança no nosso coração, a gente começa a não julgar mais as situações onde a gente vive, e pensar assim, pô, mas que fase ruim que eu estou passando. Pô, mas Deus não me supre. Pô, mas Deus não faz isso. Pô, mas eu não consigo. E eu não tenho a maturidade para agir na situação. Não, quando a gente tem a esperança dentro de nós, isso produz uma vida totalmente sem frustração. Porque eu começo a entender tudo que acontece na minha vida. Ela tem fruto de esperança. Ela tem fruto de alguma coisa. Ela tem fruto para abençoar as pessoas. Ela tem um fruto que alguém um dia vai comer. E você é esse fruto hoje à noite. Eu queria te encorajar a você se colocar nesse lugar, sabe? De ser um fruto onde as pessoas vão olhar para você e vão comer de você. E meio feio falar isso, né? Mas elas vão se saciar disso. Porque você é a esperança da glória. Você é a esperança de Cristo. Você é a esperança de Deus. Você crê nisso? Amém?